Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, dentre muitas pessoas deste mundo, o Senhor nos chamou primeiramente e nos salvou e nos livrou de todo pecado e mentira. Nós fomos distinguidos. O Senhor, dentro da sua igreja, onde está junto, trabalhando. Então nós, os santos, após receberem a salvação, ao estar em comunhão, amando um ao outro, pregando o seu evangelho, obedecendo a sua palavra, nós agradecemos por toda essa graça. Nesse tempo agora, pelo sangue precioso do Senhor, nós que fomos remidos, o Senhor permite o grande amor, o grande graça para nós, e assim nós louvamos, e assim aprendemos a sua palavra. Senhor, nesse tempo agora também, nós cremos que o Senhor está dentro de nós. Que o Senhor possa cuidar cada um de nós. Que o Senhor, através da mão misericordiosa, possa sustentar cada pessoa. Através da sua palavra, que o Senhor possa nos santificar, nos purificar, cada momento mais, até a plenitude. Que para que nós, como seus filhos, possamos viver sem nenhuma vergonha ao Pai. Para que nós sempre possamos ser renovados diante do Senhor. Este mundo, quanto mais o tempo se passa, mais sujo, mais corrupto ele vai se tornando. Com a nossa força, nós não podemos vencer este mundo. Mas, Senhor, que o Senhor, quando nos ajuda, quando nos sustenta com sua palavra e sua graça, nós podemos ser libertos, ser diferenciados de todo o pecado e mentira deste mundo, para que nós não sejamos derrubados pela tentação do maligno. A nossa vida, o nosso coração, que ao ver do Senhor, se tiver algum pecado escondido, se tiver algo ruim aos olhos do Senhor, que nós possamos ser esclarecidos, possa ser manifestado diante do Senhor, para que através da misericórdia do Senhor possamos ser purificados por causa da palavra e através do Espírito Santo ser estabelecido de forma mais completa, para que nós possamos viver como seus filhos de forma mais plena, Senhor. Senhor, pelo país, muitas igrejas, todos os irmãos e irmãs que estão numa comunhão na mesma palavra, através da palavra do Senhor, através do amor do Senhor, através da mão auxiliadora do Espírito Santo, esse grande trabalho santo, permitido pelo Senhor Deus a nós, que nós possamos cumpri-lo, Senhor. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam participar agora, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde deles. Aqueles que estiverem com a tentação no coração, que estiverem no meio de várias dificuldades ou tribulação, que cada um deles, o Senhor Deus, permita a graça necessária para que nenhuma pessoa se perca, para que todos eles possam ser sustentados. Que a cada momento, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para nós. Que o Senhor Deus nos mostre o que é o primordial diante do Senhor, através da sua palavra, que nós possamos compreender a vontade graciosa, gloriosa do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos procurar na Bíblia, Salmos 51. No Antigo Testamento, Salmos 51. Salmos 51. Do versículo 10 ao 13, eu irei ler. Salmos 51, do versículo 10 ao 13, eu irei ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 그러하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 주께 돌아오리이다. 여기까지. Então, no domingo pela manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre qual é o trabalho do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, essa grande graça do Senhor nos foi feita para compreender, para que nós possamos receber a salvação através do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo ensina essas pessoas através da palavra e ele as conduz. O cristão que recebeu a salvação todos os dias é renovado. E através do poder daquele Espírito Santo, nós podemos ser sustentados. Então, o Espírito Santo que ajuda para que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, nós precisamos aprender qual é o trabalho dele. E assim, nós podemos receber o ensinamento do Espírito Santo e a sua condução e também o seu poder para sermos dependentes, que é a nossa vida de fé. Neste mundo existem diversas religiões e com certeza nelas não existe a verdade, não existe a vida, não existe a esperança. Então somente a certeza, a verdade que nós podemos ter é a salvação, a verdade que nos é dada pelo Espírito Santo. As pessoas que receberam a salvação através do Espírito Santo, o coração e a vivência, todos os dias elas são renovadas através do seu trabalho. E hoje, nós iremos aprender, dentre todos aqueles trabalhos do Espírito Santo, o trabalho que o Espírito Santo realmente ele pode trocar, pode mudar o coração das pessoas que receberam a salvação. E então, através da palavra de hoje, nós pretendemos aprender isso. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, então qualquer um que estiver dentro de Cristo é uma nova criatura. Então, as coisas passadas já passaram, veja, se tornaram novas. Então, conforme esta palavra também, você estar dentro de Cristo quer dizer que você recebeu a salvação. E após receber a salvação, então nós agora estamos dentro do Senhor, o Senhor está dentro de nós. E então, naquele dia, realmente nós estaremos dentro do Senhor em nós, e nós saberemos disso. Então, o trabalho, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. O Espírito de Cristo está dentro de nós. E então, nós somos servos do Senhor. Então, quer dizer que o Espírito Santo, ele habita em nós. Cristo, ele veio como Espírito Santo para dentro do nosso coração. E este Cristo, ele renova, transforma este homem para uma nova criatura, conforme dito na Bíblia. Então, o Senhor Jesus, agora ele entrou dentro do meu coração. E ele faz a mudança para que eu possa me tornar um ser novo, como esse cântico com essa letra. Então, quando o Senhor ele vem para dentro de mim, então essa pessoa pode ser mudada assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E também como aparece em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora nós estamos vivendo nesse primeiro céu e terra criado por Deus. Então, mas este mundo onde nós vivemos, por causa do pecado, foi amaldiçoado. E é um mundo onde o diabo trabalha. E no meio disso, o Senhor Deus salvou os pecadores. E Ele preparou, criou o seu povo para que possa entrar no seu reino. E então, por isso que os cristãos que receberam a salvação, eles para entrarem no novo céu e nova terra do Senhor Deus, são pessoas diferenciadas neste mundo.
Então nossos corpos estão vivendo neste mundo, mas como o Senhor já disse, vós não sois deste mundo. Então porque nós fomos escolhidos pelo Senhor como a sua palavra. Então para entrar no novo céu e a nova terra, o Senhor, Ele nos criou como uma nova criatura. Então nós, dentro de Cristo, então nova criatura é uma nova criação do Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, antes de recebermos a salvação, então nós, que estávamos mortos por causa do pecado, dos delitos, nós agora retornamos para diante do Senhor Deus. Nós passamos da morte para a vida. Então, o pecador sujo que ia para o inferno vai para os céus, se tornou povo de Deus. E não somente isso, o nosso coração, a nossa vivência, todos os dias ela é renovada, é ajudada pelo Senhor. É por isso que as pessoas que receberam a salvação, agora eles são uma nova criatura. São uma nova criatura criado pelo Senhor Deus. E então agora, após receber a salvação, o cristão que nasceu de novo, ele está unido com Cristo. E quando Cristo chega em seu coração, nós nos tornamos uma nova criatura. Assim, nós precisamos conhecer essa verdade primeiramente. Nós nos tornamos em um ser novo. E então, vamos procurar Colossenses capítulo 3. Vamos deixar marcado a palavra de Salmos. Então, mas por enquanto, vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, esta palavra, as coisas passadas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, aqui ele fala para nós nos despirmos, até porque ainda as coisas antigas, mesmo tendo passado, ainda resta a essência antiga dentro de nós, da carne. Então, esse pecado que foi passado de Adão para nós, como se fosse genética. Então seria muito bom nós nos pudermos santos, perfeitos como o Senhor Deus, mas isso não é algo simultâneo, algo que acontece no mesmo momento. Mas todos os dias é necessário se despir disso, como a larva da libélula, para se tornar uma libélula. Durante um ano, há mais ou menos 1 ano e meio, eles ficam encasulados. Então se olharmos no reino animal, esse processo para se tornar uma libélula não é de um dia para a noite, mas é 1, 2, 3, 4 vezes ele se retira, sai dessa casca e assim se torna uma libélula. Então uma larva que está no meio daquela poça d'água, esse processo para se tornar uma libélula, ele sempre precisa se despir. Então nós, enquanto vivemos neste mundo, então ainda dentro de Adão, esse pecado, essa essência resta em nós, então nós precisamos nos despir disso. É por isso que todos os dias as pessoas precisam se adequar para que possam ser aptas a entrar no reino do Senhor Deus. Então é necessário tirar esse corpo da carne. Então precisa transformar esse corpo, revestir com o corpo espiritual. Então assim entrar na glória de Deus. Então é necessário retirar esse velho homem para vestir o do novo homem. Então, mas já que ainda você resta o velho homem, é por isso que na Bíblia fala várias vezes para nos despirmos. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E então nós recebemos a vida do Senhor Deus, nós recebemos o amor do Senhor Deus, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, nós temos a esperança de podermos entrar no seu reino, e nós recebemos o coração de Cristo, o Espírito Santo. E então agora,
dentro do nosso coração e vivência, cada momento seguindo esse processo precisa ser transformado. Então, conforme essa imagem do Senhor Deus, enquanto nós a seguimos, para que possamos chegar até o conhecimento, ser transformado, renovado. E então, como aparece aqui, cada momento nós vamos nos parecendo com o Senhor, aquele que nos criou. Então, se olharmos em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele disse para os irmãos de Gálatas, ele disse que ele sentia dores de parto novamente, para que até que eles chegassem até a imagem de Cristo. Até que fosse formada a imagem de Cristo, por eles terem recebido a vida de Cristo, receberam o coração de Cristo, receberam o Espírito de Cristo. Mas ainda a imagem de Cristo não foi efetuada neles. Então, se olharmos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, podemos ver, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, nós, dentro do nosso coração, nós seguimos essa natureza divina do Senhor Deus, é efetuada, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o ser humano, na verdade, ele foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. Então, foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. É o nosso espírito. Nosso espírito é um espírito realmente perfeito, criado diante do Senhor Deus. Para que como que possa viver eternamente, para que possa entrar no reino do Senhor Deus, para que possa se tornar igual a Deus, foi criado. Mas, por ter pecado, ele perdeu essa glória de Deus. Esse espírito criado por Deus, ele está morto. E então, agora não tem como se tornar santo, glorioso, como o Senhor Deus. Quer dizer que esse espírito que era para ser tal, se tornou como de animal. Mas então agora, pela graça da salvação do Senhor Deus, o Senhor Deus restaurou a forma de Deus nesse espírito. E então, segundo a imagem de quem o criou. Então, seja o nosso conhecimento, seja o nosso coração, seja a nossa vivência, todos os dias renovar. Renovar novamente. Então, conforme aquele cântico, ele falar, todos os dias vou para aquela altura, todos os dias vou seguindo a glória do Senhor, todos os dias vou crescendo. Então, desde o momento que você recebe a salvação, cada momento, dia a dia, vai seguindo ao Senhor. Então, realmente, nosso coração, a nossa vivência vai se parecendo com o Senhor. Por isso, então, o novo céu e a nova terra, para se tornar uma pessoa apta para entrar para tal, é necessário ser uma pessoa adequada. E então, para viver para a glória do Senhor Deus, para servir o Senhor Deus, todos os dias, precisa se renovar. Para ser utilizado pelo Senhor Deus, precisa se renovar. Então, todos os dias ele ser renovado. Essa verdade que é importante. Mas então, a nossa concupiscência carnal que ainda resta em nós, nós precisamos despir disso. Após recebermos a salvação, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, nós conseguimos a vida eterna, agora nós já não somos condenáveis ao inferno, agora vamos ao céu. E se pensarmos que esse é o ponto final, e se nós nos mantemos por lá, não está certo. Porque agora em diante, nossa vivência, o nosso coração, precisa ser renovado para ser adequado diante do Senhor Deus, para que possa ser adequado a entrar na glória de Deus. Precisa ser mudado, transformado. É por isso que é necessário nós nos despirmos desse homem velho, a concupiscência carnal que está dentro de nós, um a um. Então, assim como aparece em Efésios capítulo 4, versículo 21. Se é que tendes ouvido, a nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Então, é necessário se vestir do espírito novo, renovar no espírito, na verdade do Senhor Deus. Através do espírito do Senhor Deus. Todos os dias é necessário se renovar. É por isso que cada momento mais, o nosso coração, a nossa vivência, a imagem de Cristo deve ser manifestada a cada momento mais. Então é por isso que os cristãos, eles precisam ser filhos do Senhor Deus, adequados, uma vivência espiritual com grande força.
Então, como podemos atingir esse patamar? Dentro do nosso coração e vivência, todas as coisas restantes, todos os dias, nós precisamos identificar. Nós precisamos compreender aquilo. As coisas erradas, precisamos meditar, nós precisamos nos arrepender e precisamos retornar. Para que seja feito isso, é necessário da ajuda do Espírito Santo todos os dias. Então, dentro do nosso coração e vivência, ainda existem tantas coisas erradas. Nós precisamos saber disso. Então, antes de recebermos a salvação, então nós estávamos longe do Senhor Deus. Então, nós estávamos perdidos eternamente. Nossos pecados, nós estávamos mortos nos pecados e delitos da carne. E nós estávamos num destino de ir para o inferno eterno do Senhor Deus. Mas a graça do Senhor Deus, Ele nos salvou daquela perdição eterna. Nós nos tornamos povos que podem entrar no reino de Deus. Mas agora, as pessoas, elas puderem entrar como pessoas aptas ao reino do Senhor Deus, são pessoas que são transformadas pelo Senhor. Então, uma criança pequena, quando ela nasce, ela todos os dias precisa crescer. Então, uma criança pequena, ela não sabe que tem vergonha. Então, ela pega qualquer coisa do chão e pode comer. Então, ela não sabe se uma pessoa está gostando ou não está gostando. Se ela quiser brincar, ela brinca. Se quiser jogar, ela joga, não é? Mas cada momento mais, quando cresce, ela aprende a cobrir as suas vergonhas. Ela sabe o que pode comer ou o que não pode. Ela sabe se aquela pessoa gosta ou não gosta. Sabe discernir. E então, cada momento mais, a personalidade dela vai se formando. Uma criança pequena, quando está engatinhando, é igual um cachorro. Brinca de qualquer jeito, pega qualquer coisa do chão, mas cada momento que cresce vai mudando. Então, uma pessoa que recebeu a salvação e que não recebeu a salvação. Quando recebe a salvação, é difícil discernir, mas quando passa um tempo, é percebível que é o Filho do Senhor Deus e quem não é Filho do Senhor Deus. Quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Então, dentre o vivo e o morto. Uma pessoa que recebeu a salvação está vivo diante do Senhor. Quem está morto é porque não recebeu a salvação. E tem como discernir exatamente. Não tem como ser igual a uma pessoa que vai ao céu, igual a pessoa que vai para o inferno. Então, cada momento mais precisa ser transformado. Mas se não for transformado, esse espírito ou ela está morta, ou não recebeu a salvação, ou está adoecido, ou tem algum problema. É necessário resolver rapidamente. E então, agora, nós, todos os dias, precisamos consertar. Existem várias coisas. Então, quando aprendemos a Bíblia, dentro da nossa vivência, as coisas erradas, nós precisamos identificar, precisamos nos arrepender. Cada momento mais precisa receber a ajuda do Espírito Santo. Precisa ser transformado. Esse coração é necessário. Então, se olharmos na Bíblia, então nós recebemos a graça do Senhor Deus. Mas dentro dessa vivência, se existe algum problema, se essa pessoa ela não se arrepende, se ela continuar vivendo da mesma maneira, tem pessoas que recebem um grande castigo de Deus. Se olharmos no Antigo Testamento, pessoas como Sansão, então ele era um homem entregue a Deus. Então, ele era um homem que era para proteger o povo de Israel contra os filisteus. O Senhor Deus permitiu a Sansão, deu poder a ele para tal. Então ele, com o osso de um jumento, ele foi e matou mais de 1000 soldados. Então ele tinha uma grande força, mas essa força foi utilizada para o lado errado. Ele foi e se apaixonou com uma mulher filisteia. No fim, ele perdeu os seus olhos, ele se tornou um caso de zombação e ele morreu. No final, o Senhor Deus deu o poder a ele, mas o fim dele era totalmente errado. Então Saul também
Então ele foi estabelecido como o primeiro rei de Israel. Primeiro ele era humilde diante do Senhor Deus. Ele fazia muito bem. Então ele cuidava muito bem do povo de Israel. Ele reinava, dependia do poder do Senhor Deus. Vivia seguindo a vontade de Deus. Mas depois que passou um momento, ele começou a se tornar arrogante. E então, ele não obedecia à vontade do Senhor Deus. Ele desobedecia. E mesmo o poder do Senhor Deus tendo partido dele, ele não sabia disso. E então ele tentava matar Davi, a quem Deus amava. E por fim ele morreu de forma tão trágica. Então ele não se arrependeu. Várias vezes tinha chance para se arrepender. Então, como vocês já sabem, em Israel, o grande rei Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Salomão é um homem surpreendente. Então, toda aquela poder, glória permitida a Davi, Davi deu a Salomão. Então, toda glória, poderes, tudo deste mundo ele já teve. Mas ele utilizou de forma errada. E então, Salomão também. No final, ele se casou com várias mulheres realmente gentias, forasteiras, e ele serviu, e ele reverenciava aos deuses, aos ídolos dessas mulheres, não retornava ao Senhor Deus. E por fim, o Senhor Deus acabou com as 12 tribos do povo de Israel, que foi dada a Salomão, e assim dividiu em sul. Então aquele país Israel se dividiu em norte de Israel e sul de Judá. Aconteceu esse grande problema. Então Salomão, realmente o fim dele, sem se arrepender, ele recebeu o castigo do Senhor Deus. Então essas pessoas, se olharmos agora, elas receberam a graça do Senhor Deus, serviam o Senhor Deus, mas eles não se arrependiam dos seus erros. E por fim, eles receberam a maldição do Senhor Deus e morreram. Nós podemos ver essa forma. E por fim, houveram muitas pessoas assim e ainda existem. Então por que essas palavras estão escritas na Bíblia? Então para que possa se tornar como ensinamento a nós, como para a nossa advertência. Mas então, em um momento eles estavam errados, mas quando se arrepende e retorna, o restante da sua vida, até a morte, ele viver servindo o Senhor Deus, conforme a vontade do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, as pessoas que viveram dessa maneira é Davi, o maior representador. Então o maior representante disso tudo é Davi, segundo rei de Israel. Então, Davi, ele foi estabelecido como rei de Israel pelo Senhor Deus. Ele dominou todas as nações realmente vizinhas de seu país. E ele criou o grande reinado de Israel. Era totalmente poderoso naquele momento. Mas, enquanto todos os seus servos estavam para a guerra, os seus generais, ele estava no palácio de Jerusalém, estava dormindo de tarde, e quando ele acordou, ele viu uma mulher bonita, estava tomando banho. Ele falou, nossa, eu vou tomar aquela mulher. E ele tomou a mulher para si, mas ele pecou. E para tentar cobrir esse pecado, ele matou seu servo fiel Urias. E ele tomou essa mulher como sua esposa. Então, o pecado realmente que pode ser cometido humanamente, os dois maiores ele cometeu. Adultério e homicídio são os maiores pecados. Então, ele cometeu um pecado para a morte. Mas e aí, o que ele fez? Então, Natanael foi e repreendeu ele. Davi, recebendo a repreensão do profeta, ele se arrependeu completamente. Então, realmente, teve o castigo do Senhor Deus, realmente bem severo para cima dele. Então, Absalão foi contra a Davi. Davi foi expulso do seu reino. Ele foi perseguido, quase morreu. Então, esse é o castigo do Senhor Deus para Davi. Mas então, Davi, ele até o final, já que ele se arrependeu, o Senhor Deus restaurou Davi como o rei de Israel novamente. Davi, até o dia da sua morte, ele serviu ao Senhor Deus. O Senhor Deus verdadeiramente amou a Davi. E então, agora, esse arrependimento completo de Davi, essa forma dele, então, uma pessoa que recebeu a salvação, pode ser que ela erre. Pode ser que ela não cometa um pecado tão grande como Davi. Mas está se arrependendo ou não está se arrependendo?
Então, se arrepende e retorna ou não? Então, dependendo dessa resposta, o restante de sua vida vai ser demonstrada como ele irá viver. É por isso que hoje, então, através de Davi, esse ensinamento que nós podemos receber, nós iremos conversar hoje através da palavra. Então, vamos ver Salmos 51. Vamos ver novamente Salmos 51. Capítulo 51. Então, está escrito de forma explicativa o que é esse Salmo 51. Quer dizer que são os cânticos, os salmos de Davi. Então, Davi, após receber a mulher de Urias, Batseba, como a sua mulher, a consumiu. Então, ele tomou Batseba para si. E então, não somente tomando Batseba para si, mas ele matou Urias. Por causa desse grande pecado, nós podemos ver o arrependimento dele após receber a repreensão de Natanael sobre ele. É por isso que no capítulo 51, versículo 1 está escrito: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi, ele pecou contra o Senhor Deus. Então, mas ele não se perdeu por causa desse pecado. Então, ele realmente recebeu essa misericórdia do Senhor Deus através daquele amor. Os pecados, ele realmente pediu perdão ao Senhor Deus. E no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então Davi, após ser repreendido, ele sem comer, sem dormir, dia e noite, derramando as suas lágrimas, ele realmente encheu o seu quarto cheio de lágrimas, se olhava na história. E também, enquanto ele se arrependia de forma completa diante do Senhor Deus, ele pediu para que o Senhor Deus perdoasse o seu pecado. Então vamos ver o versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, esconde a tua face dos meus pecados. Quando você peca, então o Senhor Deus ele vai tratá-lo com o rosto da ira, a face da ira. Então não tem como você olhar com a face de amor para alguém que faz errado. Então o Senhor Deus ele não tem a face de amor para o pecado. Então Davi, ele orando para o Senhor, disse: realmente, Senhor, realmente tira essa face de ira sobre mim, por favor. Por favor, apague todas as minhas iniquidades. Então, continuamente a oração de pedindo perdão dos pecados dele. Então, qual seja o pecado que nós cometemos, nós podemos pedir o perdão diante do Senhor Deus. Então, porque o amor do Senhor Deus é muito maior do que o nosso pecado. Então não existe nenhuma pessoa que fracassou por causa do pecado, mas se essas pessoas elas fracassam porque elas recusaram o amor do Senhor Deus. Após receber a salvação, é possível que peque, mas essa pessoa não é que vai ser fracassada totalmente por pecar, mas sim é por não se arrepender. Então, como aparece em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta palavra se refere para os cristãos que receberam a salvação. Então, se você confessa os seus pecados, o Senhor Deus, Ele é misericordioso em nos amar, em nos receber, em nos perdoar. Então, quando nós pecamos, o salário desse pecado não é para a perdição, mas você perde a comunhão com Deus. Então, o celular de vocês têm um celular, mas parou a ligação, está quebrado, não está ligando mais. Então, o que acontece? Precisa consertar rapidamente. Então, se você peca, você tem um problema na comunicação com Deus. Então, é necessário se arrepender de forma realmente completa. Precisa confessar os seus pecados, precisa retornar. Então, confessar
Não é você estar chorando e falar, ai, por causa dos meus pecados. Mas é você se arrepender e retornar ao Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele não é somente justo, Ele não é fiel e justo para nos perdoar, mas também de nos purificar de toda injustiça. Então, todos os dias Ele nos renova, Ele nos purifica, para que nós não pequemos esse mesmo pecado novamente. Então, Davi, ele pecou um pecado tão grande. Então, mas quando ele retornou ao Senhor, ele não pecou jamais um pecado igual. Então, Davi, quando ele estava com bastante idade, ele estava velho. O corpo dele estava bem gelado. Então, para aquele ser o corpo de Davi, e a mulher chamada Abisag, então, Abisag, aquela mulher virgem, jovem, foi posta ao lado do corpo de Davi, para que aquecesse a ele. Então, mas o que está escrito na Bíblia? Que Davi, ele não conhecia ela. Então, por quê? Então, Davi, já que ele pecou um grande pecado sexualmente contra o Senhor Deus, e então agora, de forma limpa, ele viveu até o restante da sua vida, para que jamais pecasse novamente, o Senhor Deus o ajudou. Então, para que não fosse arrogante nenhuma vez. Para que não pecasse da mesma maneira o pecado que havia cometido. Então, quando você se arrepende, você confessa, você retorna diante do Senhor, o Senhor não somente perdoa, mas em todas as maneiras Ele nos purifica. Ele nos auxilia para que nós não pequemos novamente. Ele nos protege. Então, como aparece em Provérbios capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, tem alguém que pode esconder os seus pecados diante do Senhor Deus? Então, não existe nenhum pecado que o Senhor Deus não saiba. Como é que você pode esconder os seus pecados diante do Senhor? Então, uma pessoa, ela achar que pode esconder, ela consegue esconder para si, mas não diante de Deus. Então, aquele que esconde este pecado, ele não prosperará, nunca prosperará. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ele pecar, será que ele vai estar bem? Não pensem nisso. Aqui aparece, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esse pecado você precisa largar, você precisa retornar diante do Senhor Deus. Isso é muito importante. Então vamos ver versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E então, agora, Davi, como aparece no versículo 5 do capítulo 51, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer que desde o momento que ele estava no ventre de sua mãe, desde Adão ele nasceu como pecador, com a origem do pecado. Então o que ele pode fazer? Então não é pelo a sua vontade, o seu poder, as suas obras que pode ir contra esse pecado. Então, é necessário que o Senhor Deus crie um coração puro dentro dele. Um coração limpo. Um coração santo para si. Dar um coração realmente certo diante do Senhor Deus. Então, por causa de nossos pecados, essas iniquidades, essas transgressões carnais que estão dentro de nós não podem ser mudadas se nós não mudarmos esse nosso coração. Então agora nós somos transformados para que possamos viver a vida normal, correta, natural de um cristão verdadeiro, é receber a condução do Espírito Santo. Não é pela sua vontade, não é pelas suas obras. Uma vez alguém disse que uma pessoa ficou com os braços levantados lá para cima, em cima da rocha na montanha. Ele perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, nossa, eu estou colocando para cima porque minhas mãos fazem tanta coisa ruim e eu estou treinando elas. Ele falou, ei, você tem que trocar o seu coração.
Não é por você levantar os braços para cima que você melhora. Ele falou, nossa, eu vou te matar. Queria bater naquela pessoa. Ele falou, olha o que você está fazendo. Então, primeiro, é necessário purificar o que está dentro. Então, o exterior naturalmente é purificado. Então, é necessário ser trocado desde dentro. O coração precisa ser mudado. Quem é que muda esse coração? É o Senhor Deus. O Senhor Deus cria o coração decidido. Então, o Senhor Deus dá o coração puro. É necessário pedir. Então, vamos trocar Tito. Deixem marcados os salmos. Vamos procurar Tito, capítulo 3. Então, após 2 Timóteo, Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa regeneração quer dizer que você nascer de novo. Quando você nasce de novo, você pode ser lavado e você pode ser transformado. Através do sangue do Senhor Jesus derramado, nossos pecados são lavados. E através da ressurreição do Senhor Jesus, então a vida da ressurreição é a vida do Espírito Santo dada a nós. Então, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, quer dizer que nossos pecados são perdoados. Então, quer dizer que nossos pecados são perdoados através da água e do Espírito. É morte e ressurreição de Jesus Cristo. É nos dado uma nova vida. Então, é por isso que é necessário da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, são duas coisas. Então, primeiro você regenera e também renova com o Espírito Santo. Então, através do sangue do Senhor, nossos pecados foram lavados em uma única vez, eternamente. O Espírito Santo, ele nos renovar. Seria bom se ele conseguisse fazer da mesma maneira em uma única vez. Mas realmente você se tornou, como regra, como lei, um ser novo. Mas ainda a concupiscência carnal resta em nós. Então, para você entrar no novo céu e nova terra, você ainda não está adequado, apto. Então, você se tornou filho do Senhor Deus, mas ainda a concupiscência que você tem, ainda a característica não é do Filho do Senhor Deus. Então tem essas concupiscências carnais ainda. Então se você nasceu como filho de um rei, você é um príncipe. Então você é um príncipe, mas então você precisa ser treinado, receber a educação como príncipe. Não é porque você nasceu como príncipe que você já consegue viver como príncipe. Um príncipe, se ele se criar amizades com malandros, com traficantes, será que ele vai estar bem? Ninguém vai gostar disso. E então, nós, agora, através da graça do Senhor, recebemos o perdão dos pecados. E por causa do Espírito Santo, todos os dias somos renovados. Então nós somos renovados. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir um coração puro diante do Senhor Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, este mundo, nós não podemos ser conformados. Este mundo, essa geração, é um mundo cheio de corrupção, realmente perdido. Não podemos nos parecer, não podemos aceitar. Então, se olharmos a este mundo, se nós olharmos para as crianças, realmente nós temos grandes preocupações. Então, porque o mundo está tão maligno, é muito difícil conseguirem se diferenciar deste pecado. Até os filhos dos cristãos. Tudo que eles ouvem, tudo que eles fazem está cheio de pecado. Então, sem ele mesmo perceber, ele está preso nisso. Então, é somente uma criança pequena? Não é. Adultos também. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não podemos nos conformar com esse pecado deste mundo.
Então, para que nós possamos saber qual é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor Deus. Então, toda a vivência que nós vemos seguindo a vontade do Senhor Deus, nós estamos dando esse nosso corpo, é o culto racional que damos ao Senhor Deus. Então nós recebemos, conformamos do Senhor. Nós agora vivemos conforme a sua palavra. Todo esse dia a dia, essa vivência, é o culto racional que nós damos com o nosso corpo como sacrifício diante do Senhor Deus. O Senhor Deus recebe esse corpo como sacrifício. Então em Romanos capítulo 12, versículo 2, a noite toda eu fiquei sonhando com essa palavra. Foi bem estranho. Então não tenho como não falar esta palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o Senhor recebe nosso corpo como sacrifício. Antes usávamos esse corpo para pecar, mas agora com esse corpo, nós fazemos a vontade santa, o sacrifício vivo, para a boa e agradável vontade de Deus, saber diferenciar e viver conforme essa vontade do Senhor, e é isso dar o sacrifício vivo ao Senhor Deus. E então nós vivemos com a nossa vida, o nosso corpo, tudo é para ser como sacrifício ao Senhor Deus. Então esse corpo sujo que pecava, então agora ele vive para se tornar um sacrifício para dar glórias ao Senhor Deus. Não é surpreendente? É por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 está dizendo que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então isso está dizendo para uma pessoa que recebeu a salvação, para os santos. Então agora precisa lutar contra a concupiscência carnal. Então, porque elas estão combatendo contra o nosso espírito. É por isso que em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23 está dizendo: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa pessoa, o homem interior, ele deseja obedecer à palavra do Senhor Deus, mas existe uma outra lei em mim, algo que não mudou, o homem antigo. Então, ele luta contra esse coração que deseja viver pela vontade do Senhor Deus, nos puxa para o pecado. É por isso que pelo coração deseja fazer a vontade do Senhor Deus, mas é puxado pela carne, continuamente, eternamente. Então ser puxado pela carne e falar: nossa, meu coração é tão triste, quem é que vai me resgatar dessa carne? Então vai ser arrastado pela carne. Então ele precisa sofrer, mas tem pessoas que curtem esse pecado. Ah, como assim que você recebe a salvação pode viver pela sua palavra? Ah, enquanto vivemos neste mundo, como é que podemos fazer isso? Já desistiu da sua vida? Se você buscar a ajuda do Espírito Santo, vai dar. Então em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Está escrito: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, realmente, a carne, ela vai contra esse espírito. O espírito deseja fazer a vontade do Senhor Deus. Então, esse Espírito Santo, ele deseja fazer a vontade do Senhor Deus, mas ele tem que enfrentar essa carne. Então, tem uma guerra tão forte, uma batalha aqui dentro de nós. Mas essa pessoa será arrastada por essa carne, vive do jeito que a carne deseja. Então no domingo, se ele leu a Bíblia ou não leu, não importa, ele vai lá e tira a poeira da Bíblia. Só para se mostrar bem, para as pessoas se vestem muito bem. Precisa se mostrar bem diante do Senhor Deus. Precisa se vestir bem, realmente. Mas o seu coração precisa ser organizado diante do Senhor Deus. Então ao ouvir estas palavras, realmente essa concupiscência carnal, esse homem antigo está dentro de nós. Então, não dá para você se alimentar com a palavra. Porque mesmo você ouvindo a palavra, você pensa: nossa, como assim? A Bíblia toda está escrita assim, mas como é que eu posso viver assim? Então, continuamente ele quer realmente criar desculpas.
Então será que vai estar tudo bem assim? Então não vos conformeis com este mundo. Então renoveis este coração para que possa ser transformados. É necessário se despojar do velho homem. Então, o que é necessário fazer? Então nós, para vivermos a vida de cristão correta, isso é o normal. Então, em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo disse que ele bate, ele mata a sua carne para que ela obedeça. Então, se olharmos em Eclesiastes, ele fala que o servo, desde criança, quando você cuida, você trata bem, ele depois acha que é filho. Então, carnalmente, nós não somos filhos do Senhor Deus. Realmente, nosso espírito recebeu a salvação, mas essa carne, ela ainda está morta, ela é do pecado. Então, não podemos deixar de forma boa, tratá-la bem, porque senão ela tenta tomar o nosso coração. É preciso treinar de forma rígida, severa. Então, é necessário bater nessa carne para que ela sujeite a palavra do Senhor. Então, realmente, até um apóstolo tão impressionante como o apóstolo Paulo, ele sempre lutava contra a carne. Assim botava sua carne para se sujeitar. Porque a carne, quando está errada, você não pode ignorar. Você pensa, nossa, ainda está vivo, precisa bater. Precisa botar para se sujeitar. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22. Então, o apóstolo Paulo diz, todos os dias eu morro. Então, como o Senhor Jesus, ele disse, qualquer um que quiser me seguir, negue a si mesmo e carregue a sua cruz em todos os dias da sua vida. Então eu, para que possa ir junto com Cristo, eu preciso ser crucificado com Cristo. Pois já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então uma pessoa, ela morreu uma vez e ele fala, acabou. Então, mas por que o apóstolo Paulo ele fala que ele morre todos os dias? Então ele acha que morreu, mas ele percebe que está vivo. Porque a carne fala, eu estou vivo aqui, eu achei que estava morto, mas eu estou aqui. Todos os dias você está carregando a sua cruz. Quer dizer que é o seu pensamento, a sua vontade, os seus planos, os seus sonhos, a sua decisão. Tudo isso precisa ser negado. Todos os dias precisa morrer nessa cruz. Todos os dias. Estão entendendo? Então a nossa luta, essa luta contra si mesmo, essa luta contra o mundo, essa luta contra o diabo, todos os dias é uma guerra. Assim como o soldado que está na linha de frente guerreando, se tiver uma chance, o inimigo vai passar a fronteira. Então, por algum instante, será que ele pode deixar de ficar preparado? Então, nós sempre precisamos estar preparados, vigilantes, todos os dias. Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse que todos os dias eu morro. É necessário depender do poder do Espírito Santo. Então, como aparece em Mateus capítulo 5, versículo 8, dito pelo Senhor Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, que palavra é essa? Então, uma pessoa que nasceu de novo. Então, quando esse coração ele fica limpo, pode ver o Senhor Deus. Ele pode compreender as coisas espirituais. Então, quando nós pecamos, o nosso espírito fica sujo. Então, quem faz o mal, nenhum consegue compreender. Até as pessoas que receberam a salvação. Então, enquanto eles estão na vivência deles, vivendo a vida, lendo a Bíblia com o pecado, mesmo assim eles não conseguem compreender. Mesmo que ouça, não dá para compreender. Porque se não se arrepender do pecado que ele tem, mesmo que ele ouça a pregação, é somente uma pregação que está falando sobre as imperfeições. Então, algumas pessoas falam, todas as palavras são boas. Mas ele é o quê? Ele vive uma vida totalmente contrária, sem nada a ver com a palavra do Senhor Deus. Ele só tem a relação quando ele está ouvindo, mas quando vive, não. É igual a todos os outros religiosos. É igual aos cristãos que não nasceram de novo.
Então, até as pessoas que nasceram de novo, eles precisam receber a condição do Espírito Santo, porque se não receberem, a vivência que eles vivem é igual aos religiosos que não receberam a salvação. Então, a vivência de um cristão realmente não é correta dessa maneira. Então, até quando vai ser assim? O Senhor Jesus, um dia antes de morrer na cruz, na oração tão longa que ele fez, João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santifica-os na tua palavra. Então, Pai, a sua palavra é a verdade. Então, nós estamos aprendendo, ouvindo, estamos memorizando. No meio de tudo isso, a palavra do Senhor Deus, ela nos purifica. Assim como Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, ele precisa se purificar como a lavagem da água. Então, todos os dias nós lavamos as mãos, várias vezes, lavamos o rosto. Nós tomamos o banho. Nós lavamos todo o corpo. Será que é possível realmente se limpar sem água? Então, como realmente se limpa, se purifica com água? É necessário se purificar com a palavra. De forma santa, de forma limpa. Seguindo o Senhor Deus, precisa ser santo. Então, com a palavra de 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Como aparece em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, já que o Senhor Deus é perfeito, nós também precisamos nos aperfeiçoar cada momento mais. Já que o Senhor Deus é santo, eu preciso me tornar santo. É necessário se diferenciar do pecado. Então, vós realmente precisam se diferenciar deles. Não toquei nas impurezas. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Então, pois, assim, realmente nesse temor que nós temos diante do Senhor Deus, todas as imperfeições, todo o pecado, toda a carne realmente precisa ser purificada diante do Senhor. Precisa se purificar. O pecado. Então, ele é muito mais medonho do que o câncer. Então, quando entra um vírus realmente dentro do corpo de uma pessoa que vai acabar com a saúde daquela pessoa, ela se preocupa, mas ela não se preocupa mesmo o pecado entrando dentro do corpo e corrompendo a sua vida. Então ele acha que nada está acontecendo. Então a carne e o espírito, de tudo isso é necessário se purificar. Então é necessário realmente atingir a perfeição. Então, como a palavra de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, nós somos filhos do Senhor Deus. Então, no futuro, nós não sabemos como é que vamos ser. Realmente, o Filho do Senhor Deus, ele pode se cansar, ele pode estar doente, ele pode sofrer perseguições, ele pode ser pobre. Em certos momentos, o Filho do Senhor Deus, ele pode ser que peque, ele pode ter dificuldades. Ele não é perfeito ainda. Então é por isso que ele espera esse dia do retorno do Senhor Deus. Cada momento mais ele vai se tornando igual ao Senhor. Ele vai se tornando igual ao Senhor. E quando o Senhor realmente aparece, quando ele é manifestado, o seu corpo, toda a sua vivência se torna igual ao do Senhor. Então o Senhor que está para vir, o segundo advento, quando nós vemos o Senhor, nosso corpo também se transforma igual ao Senhor. É por isso que já que nos torna igual ao Senhor, nós podemos ver o Senhor. Porque se não transforma, não tem como ver o Senhor.
Então as pessoas que têm a esperança de estar junto com o Senhor, para todos que têm essa esperança, eles podem se purificar como o Senhor é puro. Não é para ficar só desejando, vou ser igual ao Senhor. Mas como em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Já que temos essa esperança, enquanto vivemos neste mundo, então como o Senhor é puro, o Senhor é perfeito, todos os dias nós precisamos nos purificar. Para se purificar, o que é preciso fazer? Precisa jogar fora as coisas sujas, precisa realmente largar. Então nosso corpo, quando cola alguma coisa, nós já limpamos. Se tiver algo sujo no rosto, rapidamente nós nos limpamos. Então, porque se tem algo ruim para os outros verem nosso rosto, nós limpamos. Nisso nós pensamos, mas por que vocês não tentam consertar as coisas erradas diante do Senhor Deus? Então, as coisas que o Senhor Deus não gosta, as coisas realmente odiosas diante do Senhor Deus, está colado em você, mas você vive como se não fosse nada. Então você precisa ser limpo como o Senhor é limpo, para se tornar igual ao Senhor. Então agora nós, dia a dia, nós nos renovamos. É o trabalho do Espírito Santo. Através do sangue do Senhor, nossos pecados foram lavados. É através do Espírito Santo a renovação. E em Salmos, capítulo 51, versículo 10, está escrito: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Um espírito reto. Então, esse espírito reto quer dizer que é a boa vontade do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele mandou para Timóteo, o seu realmente discípulo amado. Ele disse que ele era o seu filho espiritual. Ele amava verdadeiramente. Então, em 2 Timóteo capítulo 5, ele disse para Timóteo. Então, essa fé que está dentro de você, realmente sem mentira, realmente deseje tê-la. Então, tem fé então que é falsa? Que tem mentira? Claro que tem. E o que é isso? Quer dizer que é uma pessoa que não tem o coração reto ainda. É por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo para ter o esforço e o coração bom. Algumas pessoas elas terão as obras boas, mas o espírito deles estavam errados. Então, mesmo falando tendo a fé, não tem a boa consciência. Então, em certos momentos, eu vejo algumas pessoas que falam: nossa, pastor também mente muito bem. Nossa, fulano de tal mente muito bem. Então, não sei se mentiu ou não mentiu de verdade. Então, mas se ele não sabe direito e fala, pode parecer mentira. Então, se ele mente e você fala isso, como isso é algo tão triste? Em Colossenses capítulo 3, ele disse para não mentir para o outro. Então precisa ter o coração puro e o espírito reto. A consciência boa. Após recebermos a salvação, a consciência ela se torna clara. A consciência boa, todos os dias, o conhecimento verdadeiro vai se estabelecendo em nós. Então, a boa consciência. Então, o Senhor Deus, todos os dias, Ele limpa a nossa consciência. Então, até o pequeno pecado, Ele manifesta para nós. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, então hoje ela fala: nossa, isso é um pequeno pecado somente. Será que Deus vai ver esse pecado? Não, não pode ser assim. Como o ditado fala, quem rouba palavras se torna ladrão de vacas. Os pecados que estão dentro de nós, mesmo que seja a menor, nós não podemos aceitar. Nós não podemos mentir. Nós precisamos estar limpos diante do Senhor Deus. Então é por isso que precisamos ter o espírito reto. A consciência ela está relacionada ao espírito. Então nós precisamos ter o coração puro, a consciência boa. Então algumas pessoas elas falam: eu tenho fé, mas eu não tenho consciência. Então essa fé está errada. Então essa fé, como o barco que está naufragado, quer dizer que a fé dele está naufragada. Então será que ele consegue caminhar e ir para algum lugar? Quer dizer que tudo é uma mentira.
Então, somente desejar viver conforme a vontade do Senhor Deus. Esse coração é o espírito reto. Então, se é a vontade do Senhor Deus, ele faz. Então, se não é a vontade do Senhor Deus, mesmo querendo fazer, não faz. Então, se o Senhor Deus não deseja, não deve fazer. Então, não importa como o outro vai pensar ou não. É somente para agradar ao Senhor Deus. Então, assim como o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, eu ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós somos aqueles que desejam viver para agradar o Senhor Deus. Nós não vivemos para agradar aos homens. Então, se o Senhor Deus gosta ou não, é somente pela sua boa vontade. Não podemos viver assim. Então, o Senhor que nos salvou todos os dias, Ele está olhando para o nosso coração. Assim como aparece em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, quando você recebe a salvação, você obedece à verdade. Você obedece à verdade do Espírito, e assim o seu Espírito pode ser purificado. E então agora, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. As pessoas que receberam a salvação têm o coração do Senhor Deus. Têm o coração de amar o irmão. Quer dizer que sem mentira, sem falsidade, ame o irmão. Então, realmente no amor não existe falsidade. Então, realmente esteja na verdade e na pureza. No amor também tem falsidades. Qual amor deve ser isso? É ele calcular dizendo, o que realmente benefícios eu vou ter por estar próximo daquela pessoa. Quem calcula isso e faz esse amor, essa pessoa não tem um amor limpo. É um amor falso. Realmente é algo que depois, se não combinar com ele, ele vai jogar fora, não é? O amor não é para o seu próprio benefício. O amor não é para o benefício que ele observa e aproxima. Isso é falso. Isso não é amor. Então isso é realmente iniquidade. Então é por isso que uma fé sem falsidade. Então a fé e a boa consciência, você precisa ter eles simultaneamente. Então o amor sem falsidade. Então, assim como Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei da vossa carne a coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, o Senhor, Ele irá colocar o seu coração dentro de nós. Assim como a oração de Davi. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Então, nós precisamos fazer essa mesma oração. Se existe algo errado, nós precisamos orar para que o Senhor perdoe. Nós precisamos crer que o Senhor irá perdoar. E assim, nós jamais devemos pecar. Nós precisamos estar sempre tendo o coração puro, um coração reto diante do Senhor Deus. E também em Salmos 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Então não me retires, não me lances fora da tua presença. Então nosso coração, quando se parte da presença do Senhor Deus, o Senhor Deus parte de nós também. Então, assim como podemos ver em 1 João capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, já que o Senhor, Ele está conosco. Então, como é que uma luz pode vir junto com as trevas? Se nós estamos junto com o Senhor Deus, como é que nós podemos estar nas trevas? Então, quer dizer que isso é mentira. Então, dentro da luz, tudo é manifestado. Então, no meio da luz, nós estamos agindo. Quer dizer que nós realmente não estamos mais pecando? Não, e não é realmente perfeitamente isso. Mas quer dizer que até os pequenos pecados que nós temos, quando eles são manifestados, elas são rapidamente manifestadas por causa da luz. Então, pela manhã,
Realmente, se possível, eu sempre leio a palavra, eu tento me esforçar para aprender. Então, a luz da manhã, realmente, no apartamento que eu estou, realmente, do leste, aparece o sol, surge de repente no meu quarto. Então, eu, quando estou trocando de roupa, então eu posso ver realmente toda aquela poeira cintilante no meio da luz. Então, quando não tem a luz, não dá para saber se tem poeira ou não. Então, de repente, você se assusta por você ver que está cheio de poeira. Então, você abre a janela e você vai e tira toda a poeira do quarto. Então, no meio da luz, até a pequena poeira é visível. Não é mesmo? Então, o Senhor Deus é luz. Então, quando nós estamos no meio da luz, até o pequeno pecado é manifestado. Então, como o Senhor. Então, realmente, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, até os pequenos pecados que nós cometemos, eles realmente, se confessarmos, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, realmente, é necessário estar na luz para confessar diante do Senhor Deus. Não me lances fora da tua presença. O que é isso? Então, o nosso coração, quando ele parte do Senhor Deus, então realmente nós precisamos pensar que o Senhor Deus está afastando daquela pessoa. Assim como em Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, quando nós estamos próximos do Senhor Deus, Ele se aproxima de nós. Então, se olharmos em Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que invocam em verdade. Então, se nós orarmos de forma realmente verdadeira diante do Senhor Deus, o Senhor Deus estará próximo de nós. O Senhor Deus, Ele deseja todos aqueles que invocam em verdade. Então, assim como Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então, o Senhor, Ele está próximo quando nós oramos. Então, o que é a oração? É você estar comunicando com Deus. Então, o marido e a esposa, eles estão conversando o dia todo. Realmente, eles estão vivendo, realmente, o pai e o filho o dia todo juntos. Mas se eles não conversam o dia todo, não tem nenhuma palavra, então isso tem um problema. Então, entre as pessoas próximas, eles conversam um com o outro, não é? Falam de coisas divertidas, ou falam de coisas sérias. Falam sobre coisas que ele deseja falar, mas ele fala tudo naturalmente. Então, essa comunicação com Deus, a comunhão é a oração que nós temos com Deus. Por que vocês não oram? Então, sem orar, você pode estar próximo do Senhor Deus? Então, realmente, nós, quando oramos, o Senhor, Ele disse que estará próximo daquela pessoa. Então, o Senhor está perto. Então, se olharmos em 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 e 2, o rei Azarias, ele dependia do Senhor Deus. Ele lutou contra um soldado de 1 milhão e ele venceu. Então, os soldados de Judá eram só 580 mil. Então, 580 mil contra 1 milhão. Então, realmente, o exército de 1 milhão realmente são muito grandes. Era um exército realmente preparado, totalmente forte. Então, mas como ele venceu? Dependendo do poder de Deus. E então, conforme a palavra do Senhor Deus, quando você estiver próximo da palavra do Senhor Deus, eu estarei convosco. Então, quando vocês estiverem com Deus, Deus estará convosco. Se vós abandonares o Senhor Deus, Deus o abandonará. Então, assim como a palavra de Salmo 63, Davi ele orou dizendo: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então eu, já que estou próximo do Senhor Deus, o poder do Senhor Deus está comigo. Então, quando está próximo do Senhor Deus. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele libertou os escravos. Para isso, ele guerreou contra o sul. Lincoln, ele era do norte. Então, mas tinha um general bem forte, o general do sul, que ele realmente fez grandes planos e começou a invadir o norte.
E o norte, ele começou a estar em desvantagem. Abraham Lincoln, ele estava sentado no meio do treinamento. E cada momento ele ouvia do acampamento onde ele estava sons de bombas. E ele começou a orar. E então um soldado ao lado dele disse... Ele disse, presidente, senhor, Deus estará conosco. Não se preocupe. Então Abraham Lincoln, ele disse naquele momento... Então nós se aproximarmos do Senhor Deus estará conosco. Se nós estivermos com Deus, Deus estará conosco. Então você viver do jeito que você deseja e falar, ah, Deus é do nosso lado, isso não isso é besteira. Então nós estamos próximos do Senhor Deus, nós obedecemos ao Senhor Deus, então Deus se torna do nosso lado. Então Ele nos faz vencer todas as guerras. Em qualquer dificuldade, sofrimento, Ele nos protegerá. Como em Zacarias capítulo 1, versículo 3, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Então, como em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, então, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porque os que me desprezam serão desprezados. Então, nós honramos o Senhor Deus. O que significa? Quer dizer que em toda a minha vivência estou exaltando o Senhor Deus. Então, eu estou próximo do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, Ele honra este homem. O Senhor Deus ajuda este homem. Davi, após ter pecado, ele ficou com tanto medo de que Deus iria se afastar dele. É por isso que ele disse, não me lances fora da tua presença. Então, algumas pessoas, mesmo não estando próximos do Senhor Deus, fala que está junto com Deus, ele finge que está. É possível você estar com o Senhor Deus mesmo não obedecendo? O que é você acompanhar o Senhor Deus? É você ver conforme a vontade do Senhor Deus, uma vida que agrada ao Senhor Deus. Isso é acompanhar. Então, assim como Salmos 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele ficava com medo, achando que o Espírito do Senhor Deus partisse dele. Então ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o cristão que nasceu de novo, então esse Espírito Santo que está dentro deles, com certeza não é por nós fazermos errado que o Espírito Santo vai partir de nós. Mas então, se o cristão, ele pecar e não se arrepender, Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz para nós não preocuparmos o Espírito Santo, não entristecermos o Espírito Santo. Porque se nós amarmos mais outra coisa do que o Senhor, o Espírito Santo ele tem cobiça. Se preocuparmos o Espírito Santo, se dermos tristeza, e assim nós não arrependemos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele toma o seu poder. Estão entendendo? Então, se olharmos em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, a igreja de Efésio era uma igreja muito boa, mas tem coisas que eles precisam realmente ser repreendidos. Deixasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependente, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o castiçal representa a igreja onde o Espírito Santo trabalha. Então, é um momento onde o Senhor Deus ele utiliza. Então, quem é usado pelo Senhor Deus, se ele fizer errado e ele não se arrepender, o castiçal do Senhor Deus parte dele. Sansão foi a mesma coisa. O rei Saul, Salomão, se não se arrepender, o Senhor Deus parte deles. Então, cada um individualmente, o Senhor Deus está junto com ele. O Espírito Santo precisa auxiliar. Então, mas ele peca e não se arrepende. Então, o Senhor Deus larga a mão. O Espírito Santo toma o seu poder. Então, a igreja, ou individualmente, dentro da igreja, se você peca, tem pecado, o Espírito Santo parte. Dentro da igreja, quando entra todo o pecado na igreja, e se eles não se arrependem, somente resta essa casca.
Isso é algo muito medonho. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Do Espírito Santo, quando parte de nós, realmente a condução, a ajuda do Espírito Santo não podemos mais receber. O Espírito Santo, ele sempre está conosco. Recebemos sempre a sua proteção, a sua condução. Mas para que isso aconteça, é necessário que, se há algo que nós erramos, nós precisamos nos arrepender. Então, os cristãos também. Cada momento mais, quando o mundo ele vai se tornando maligno, o cristão ele vai se misturando, vai se molhando disso, e ele não sabe retornar do seu pecado, não sabe se arrepender. Então o que isso vai acontecer? O trabalho do Senhor Deus pode ser que acabe na sua vida. O Espírito Santo, quando parte, não acontece nenhum trabalho da evangelização. Então, todos os dias as pessoas que recebem a salvação, todos os dias vai somando as pessoas que recebem a salvação, o evangelho é pregado. Então quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando no meio dele, quer dizer que o Espírito Santo está no meio deles. Então eles, pela inspiração do Espírito Santo, eles podem pregar o evangelho para que todas as pessoas possam ser salvas. Se o poder do Espírito Santo parte deles, a igreja é como se estivesse morta. Nós não sermos utilizados pelo Senhor Deus, quer dizer que não existe mais motivo para o cristão viver neste mundo. Então, algumas vezes eu já falo, então me faltam muitas coisas, mas realmente durante esse tempo de vida que eu tive, eu me esforcei para viver pelo Evangelho. Realmente esse coração não tem mudança dentro de mim. Então eu sempre oro dizendo, Senhor, me dê a sua força, Senhor, me dê a saúde, por favor, se o Senhor me permitir o poder de eu poder pregar esse Evangelho, eu farei o meu máximo para cumprir essa sua missão. Até que eu termine todo esse seu trabalho, até aquele dia, Senhor, por favor, espere para me levar. Então, por quê? Então, porque não existe mais motivo se eu terminar meu trabalho. Então, não morrerei, mas viverei e anunciarei as boas obras do Senhor. Então, nós estamos vivendo neste mundo é para contar as boas obras do Senhor. Mas se não tiver, é melhor você morrer e ir logo diretamente para o Senhor. Então, é por isso que o Senhor, Ele está junto conosco. Nós precisamos desejar isso. E também vamos ver versículo 12. Então, Salmos 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela tem a alegria da salvação, não é? Então, como em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9, a qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Por receber a salvação, tem essa fé, essa glória dentro dele, que ele não consegue contar. Já que recebeu a salvação, ele tem a alegria. Como disse o profeta Abacuque em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. E então, agora, minha vida, ela pode agradar o Senhor Deus. Então, mas se eu pecar, não é que eu perco a salvação, mas eu perco a alegria do Senhor. Então, se você desobedece, você peca, você fala, eu estou feliz, é mentira. É uma alegria falsa. Como em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, enquanto nós vivemos pregando o Evangelho, nós recebemos realmente muitas perseguições, muitos conflitos, tribulações, mas mesmo assim nós precisamos nos alegrar.
Em Romanos capítulo 5, versículo 3, nós nos alegramos na tribulação. Na tribulação existe sofrimento, mas mesmo assim nós precisamos alegrar e agradecer. Então essa felicidade não pode ser tomada. Então, como em Salmos capítulo 37, versículo 3 para baixo, ele fala: confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te também no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Então não busque a alegria em outro lugar. Em Lucas capítulo 12, versículo 18, um rico ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Então, será que o espírito ele descansa, come, bebe e folga? Os cristãos, eles não podem buscar alegria em lugares errados. Então, ter muito dinheiro, viver numa casa boa, comer coisas boas, vestir roupas boas, ter uma vida boa. Será que isso é uma alegria? Então nós, sejamos ricos ou pobres, tenha tribulação ou não, nós precisamos nos alegrar diante do Senhor Deus, não é? Mas então, se nós pecarmos, essa alegria é acabada. A alegria da salvação. Estão entendendo? Então a alegria da salvação, ela pode ser restaurada em nós. Então para que a alegria da salvação é o poder. Realmente alegreis o Senhor, porque esta é a vossa força. Então, porque se acaba a felicidade, acaba essa força. Então, agradecimento diante do Senhor Deus, a felicidade, ela é todo o poder para a nossa evangelização, nossa vida de fé. E também, e sustém-me com um espírito voluntário. O que é esse espírito voluntário? Então, nós compreendemos a graça do Senhor Deus. Nós conseguimos a certeza da salvação. Nós temos esse agradecimento e felicidade diante do Senhor Deus que transborda. Então toda essa graça do Senhor Deus, como é que nós iremos retribuir? Então, todo agradecimento e felicidade para diante do Senhor Deus. Então se deseja viver para diante do Senhor Deus, tem esse coração realmente suplicante, não é? Então, como eu preguei na semana passada, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, nós agradamos o Senhor Deus, é nosso desejo. Então, nós viemos pelo Senhor e morremos pelo Senhor. Não é por alguém mandar em nós. Mesmo que seja perseguição, tribulação. Então, uma pessoa que prega o evangelho, ela recebe o serviço, então ela vai e faz isso. Não é isso. Seja vivendo é pelo Senhor, seja para a morte é para o Senhor. Tudo para a glória do Senhor, já que Ele planejou e desejou isso. Mas então, ele pecar e não se arrepender, a felicidade é apagada. O espírito voluntário se acaba. Ele se perde. Ele não tem o coração de viver pelo Senhor. Ele não tem o coração de querer viver pela vontade de Deus. E então agora, ele vai se tornando individualista, centralizado em si. E então, o cristão, ele vai se tornando realmente um ser inútil. O cristão, ele ser focado em si mesmo, pensar somente em si, ser individualista, aos olhos do Senhor Deus, é um formato muito triste e inútil. Não se vangloriem, porque isso não é nada. Então nós verdadeiramente, quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa. Ele nos restaura a felicidade verdadeira. Ele nos transborda. Ele nos dá esse coração voluntário para que possamos fazer a vontade do Senhor Deus. Isso é vida de fé, não é mesmo? Então, se olharmos no 1 Reis, Davi e ele, junto do povo de Israel, para construírem o templo do santuário do Senhor Deus, eles deram tudo que eles tinham sem nenhuma falta. E então Davi orou dizendo: Senhor Deus, o que sou eu e esse povo para dar todas essas coisas com grande poder e alegria? Na verdade, tudo veio do Senhor Deus, então somente estamos devolvendo. Então o Senhor Deus, ele deseja dar realmente um coração verdadeiro, com um coração alegre.
E assim como Davi, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, se fizer dessa maneira, então sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, o poder do Senhor Deus está junto. É por isso que nós, de forma verdadeira, se nós pregarmos a palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele trabalhará por nós. Então, desse trabalho realmente do Senhor é efetuada a salvação. Então, o Espírito Santo, Ele está conosco. E Ele nos restaura nessa salvação. E realmente nós temos o coração de fazer a vontade do Senhor Deus. E então, de forma resultante, quando nós pregarmos para os pecadores, eles retornarão para o Senhor Deus. Então, nós sim permanecemos no meio do pecado. Os pecadores, será que eles vão retornar para diante do Senhor Deus? Isso não vai acontecer muito. Sabiam disso? Como aparece em Salmo 73, versículo 28. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. O que é bom você se aproximar de Deus? A melhor bênção é a sua família, seus vizinhos, todos eles receberem a salvação. Para que eles possam receber a salvação, para que a família possa receber a salvação, para que o amigo possa receber a salvação. Precisa saber que é a bênção do Senhor Deus. Então, esse é o resultado de você se aproximar do Senhor Deus. E então nós, agora, todos os dias, no meio da vivência do Senhor, do nosso coração, a nossa vivência. Então realmente precisamos ver se não existe uma sombra escura, se não existe um pecado. Então se realmente a nossa consciência, ela precisa ser bem sensível. Se a consciência ela ficar dura, ficar perdida, se pecarmos nós não percebemos. E de forma realmente tão estranha, ele fala, nossa, eu estou vivendo pelo Senhor Deus. Então ele perde-se no meio da arrogância. Então nós, com um coração verdadeiro e sincero, Senhor Deus, por favor, perdoe nossos pecados. E não somente isso, mas realmente dê um espírito verdadeiro. Realmente não tome a meu Espírito Santo. Senhor, por favor, não afaste de mim. Senhor, por favor, me dê o coração voluntário, me sustente. Então, através do poder do Espírito Santo, o restante da nossa vida que possamos viver para a glória e a vontade de Deus. Para que nós possamos ser utilizados no trabalho do Senhor Deus. As pessoas que receberam a salvação, através do sangue precioso do Senhor, receberam a salvação e se tornaram filhos do Senhor Deus, não pode se tornar alguém inútil neste mundo. Então, se existem coisas inúteis dentro da sua casa, você precisa jogar fora. Porque aonde que você vai usar? Se for útil, você deixa. Mas então, realmente o Filho do Senhor Deus, ele se tornar uma pessoa inútil. Será que isso é possível? Então nós todos, diante do Senhor Deus, somos filhos preciosos. O Senhor Deus deseja nos permitir uma maior graça. Ele sempre nos deseja renovar através do poder do Espírito Santo. E através com o poder do Senhor, Ele deseja nos utilizar de forma preciosa. Que a nossa vida espiritual, através do poder do Espírito Santo, com grande poder, como verdadeiro cristão, como Davi, de forma correta, nós nos arrependemos todos os dias. O nosso coração e nossa vivência possa ser manifestado. Jogar fora toda essa concupiscência. E através do poder do Espírito Santo, que nós possamos nos preencher, nos aperfeiçoar. E então o Senhor, Ele irá nos suster. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso. Antes nós estávamos no meio do pecado. Nós somente merecíamos receber o castigo e o julgamento do Senhor Deus. O Senhor, através desse grande seu amor, de ter misericórdia por nós, lavou os nossos pecados eternamente. Sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos. Nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor Deus. Nós agradecemos. O restante da nossa vida que possamos viver para a glória e vontade de Deus.
nosso corpo, o nosso espírito, todas as coisas possam ser utilizadas para o seu bom uso. Comer ou beber, o que quer que eu faça, viver ou morrer, tudo para a vontade do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, nós desejamos viver. Dentro do nosso coração e vivência, se existirem pecados realmente não aptos diante do Senhor Deus, que não sejam agradáveis, que o Senhor, através da sua palavra, o Espírito Santo, possa nos fazer compreender, através do poder do Espírito Santo, que possa nos renovar todos os dias, para que nós possamos viver como seus filhos adequados. E que através de nós o grande trabalho do Senhor Deus possa ser manifestado e efetuado, e que nós todos possamos ser utilizados para a sua grande obra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.